Fizemos pivozeira de baixa, abaixo da média 8 ainda. Estamos com dificuldade ainda de subir. O mercado essa madrugada até ameaçou uma retomadinha de alta, fazer um fundo, mas já está entregando a realidade, de novo engolfando mais uma tentativa do mercado subir. Então nós temos mais força vendedora do que compradora por enquanto. Ainda é a nossa realidade. Tá? Toda vez que nós temos uma tentativa do mercado dar uma subidinha, uma trégua, ele já vem entregando e vem atorando, né, os compradores. Então a gente ainda tem espaço para continuar caindo. A região do Smart Money está aqui. Então aqui é a região onde o institucional deixa um rastro, né, para o preço voltar para essa região, como se fosse um imã eletromagnético. E aí, desse ponto aqui, ele tende a dar uma segurada na queda. Tá? Geralmente ele traz o preço de volta um pouquinho para cima, testa a média de 8 novamente, ou a resistência anterior, ou vem para o ponto de controle anterior aqui, e depois retorne a cair. Eu estou vendo assim que o mercado está acompanhando muito, na verdade, o que o S&P 500 está fazendo. Ainda estamos correlacionados ao S&P 500, tá? Então o S&P 500 vem tendo bastante dificuldades também, e vem em tendência de baixa, e com certeza o Bitcoin é arrastado junto com o S&P 500. Então nós temos em um primeiro momento a região dos 36 mil dólares e 800, então 36.800 dólares é uma região que a gente pode ter um pequeno suportezinho aqui no preço, para fazer um pequeno pullback, que é aquele pullback da alta infinita, da ejaculação precoce, né? Ejaculação precoce até os 42, ou 41 mil e meio aqui, 41.500, que é o suporte anterior que serve como resistência. Então, esse é o primeiro ponto que eu acredito que a gente poderia ter de segurar o preço nos 36 mil, voltar para 40 e depois ter um pouquinho mais de queda. Até porque o preço, na minha opinião, ele vai fazer aquele mensal doji, um mensal indefinido ainda, né? Então ele teria espaço para ter uma pequena altinha até o final do mês. Bom, detalhes muito importantes, então, nós temos no mensal o RSI ainda apontando a linha para baixo, então ele quer indicar que ele quer entrar em tendência de baixa mensal, tá, pessoal? A última vez que isso aconteceu foi no inverno de 2018, então lá em 2018 nós tivemos o RSI apontando para baixo, antecipando a queda do mês. Então, nós podemos estar no início da queda mensal. Conforme o Marcelão falou, né, para ele acredita em bear market somente se o mensal perdeu o suporte. Para mim, usar um indicador mensal é um problema porque você toma decisões muito tardes, muito, vamos dizer assim, quando a gente perdeu o semanal, a gente protege nossa desvalorização patrimonial mais cedo do que quem aguarda uma perda mensal. Mas eu concordo que o suporte mensal, atualmente, ele é extremamente forte, e sempre vai ser. Só que tudo indica aqui que ele realmente vai querer testar, então, o suporte mensal. Bom, e onde é que está o suporte mensal, então? O suporte mensal está aqui, 28 mil dólares, né? Então, 28 mil dólares é entre 28 mil e 30 mil, 31 mil, 30.500, é a região do suporte mensal. Se perder esse suporte mensal, aí o mercado fica bem interessante, começa a ficar bem bear mesmo, tá? E evoluiria para mais queda, possivelmente levando o Bitcoin até a região dos 14 mil dólares. Ainda defendo a tese de que esse ano, dependendo da queda do S&P 500 e o quanto que ela vai cair, a gente pode testar o Bitcoin em duas regiões muito importantes aqui. Tá? Temos, então, esta região. E se a gente pegar, então, esse canal aqui e perder ele, veja, eu quero que você se atente ao price action, tá? Eu vou tirar essa média aqui, que é a média de 200, que geralmente é o fundo do BTC,
tá? Mas eu vou, num primeiro momento ela está já subindo ainda, porque o preço ainda está se mantendo acima, então o fundo do BTC aqui seria 26 mil, baseado no fundo passado, se a média de 200 realmente for essa região. Então, essa é uma região de suporte interessante. E eu quero trazer ela para vocês aqui, ó, esse canal. Então, se a gente evoluir e perder os 28 mil, nós iríamos para este canal aqui, ó. Tá? O preço, ele... Então, faz a seguinte situação. Ó. Ele acumula, tentou voltar aqui, fez o canal. Então, completou o canal. Na metade do canal, aqui ele sofreu, ele não conseguiu ultrapassar a metade desse canal. Como é que geralmente evolui esse preço? Então, ou ele faz o fundo duplo aqui, e aí consegue retomar uma alta, que eu acredito menos hoje em dia que isso vai acontecer, ou ele evolui para o canal de baixa, que era justamente entrar aqui nessa região. Então, aqui nós temos a região dos 22 mil dólares, que está mais ou menos na média de 200 períodos aqui. E se a gente tiver dificuldade de passar os 32, a gente vai evoluir para 14. Tá? E aí ele tende a acumular dentro dessa região. Isso se a gente evoluir para o bear market mensal, tá? Então, no bear market mensal, geralmente, esse é o price action que ele faria. Acumulação de 2 anos, né? E aproveitar o máximo possível de compras. No caso aqui, eu não sei se ele vai perder esse suporte aqui dos 30 mil. É um suporte extremamente forte. Mas se perder, em algum momento esse ano, a gente pode testar os 14 mil ou pelo menos os 22 mil dólares, segundo a evolução desse canal aqui, tá? Então, eu estou de olho nesses suportes, né? Os suportes mais fortes. Então, o suporte mais absoluto de todos seria os 14 mil dólares, topo nunca retestado, e os 20 mil dólares também. Esse seria aí os principais suportes, caso a gente perdesse esse suporte. São 3 suportes principais aí. 28 mil a 30 mil, 21 mil a 24 mil e 14 mil dólares. Né? Poste aí se vocês acreditam se vai evoluir, o preço vai evoluir para essa região. Eu acredito que sim, tá? E eu acredito que sim por causa da economia macro. Então, eu queria mostrar aqui para vocês que, em termos de duração aqui da queda do Bitcoin, supostamente em relação a outras quedas, tá? A gente está na metade do caminho, ou seja, do preço de hoje nós poderíamos cair mais 50%. Mais 50%, tá? Então, com base na economia local, na economia global, se a gente tiver o apertamento quantitativo de fato acontecendo a partir de março, a gente pode sim ter uma saída de investidores do mercado, dos mercados mais voláteis e migrando para os mercados mais seguros. O pessoal diz que não, mas eu acredito que sim, tá? Economistas dizem que não, que é muito difícil isso acontecer, mas eu acredito que sim, tá? Eu sinceramente não acredito muito em conversa de economista, porque economia é muito mais sobre comportamento humano do que uma coisa pré-definida que você consegue estabelecer de fato o que vai acontecer. Porque senão todo economista, com seus conhecimentos, iria conseguir prever o preço e os movimentos, mas nem estudando macroeconomia os caras conseguem acertar. Então, olhando o comportamento daquilo que a gente está enxergando, né? Mercado cada vez mais vendedor. As barras de altas aparecem, vem as barras de queda são mais fortes. Nós estamos claramente, só olhando no preço, só olhando pelo preço, sem precisar olhar nenhum dado da Glassnode, claramente nós estamos em baixa. Claramente ainda estamos em tendência de baixa. Claramente estamos ainda em realização de lucro. Porque muita gente fez muito lucro nos últimos 2 anos. E eu acho que esse ano vai ser a realização. Está acontecendo essa realização. Então, eu não vejo agora, no curto prazo, o preço retomar a alta rapidamente, violentamente, né? Mas entender isso e aproveitar dessas quedas é o que a gente vai fazer com que a gente ganhe muito dinheiro no futuro. Então, isso é muito positivo, tá? Aproveitar essas quedas.
Aqui também, por exemplo, nós temos uma queda de 12% aí, desde a alta histórica nas ações. Historicamente falando, a gente pode ter um drawdown de 80%, então se acontecer. E então estamos talvez no início de uma grande queda, tá, pessoal? Nos mercados tradicionais aí, no mercado de ações. A última vez que aconteceu quedas de 90%, 80% foram lá de 1928 e 1980. Se eu não me engano, 1972. Então eu olho esses dados aqui, eu olho o indicador de bear market no talo, eu olho o indicador de bear market do mercado tradicional lá na tampa, no talo, e eu vejo o S&P 500 perdendo valor ao longo do tempo. Vejo também minhas ações derretendo aos poucos. Vendo essa situação, eu não consigo, cara, eu não consigo ficar empolgado com essas altas temporárias do Bitcoin no curto prazo para acreditar que ela vai voltar a 60 mil ou 70 mil dólares esse ano. Eu acho que nós vamos encontrar fundos e topos cada vez mais baixos e nós vamos ter uma oportunidade de ouro nesses 12 meses, né? E provavelmente em 2023 também, de acumular o mais barato possível. Então, sim, eu acredito nesse price action entre 14 mil e 30 mil dólares. Eu acredito que o preço vai ficar preso nessa região por um bom período de tempo, se a gente evoluir a queda desse canal, os 33 mil dólares, tá? Estou acumulando, então, Bitcoin toda semana, ao longo dos próximos 2 anos. Então, toda quarta-feira eu vou comprar metade Bitcoins, metade Ethereum.